Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui para juntos participarmos de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje está aqui conosco o nosso irmão Rosemildo, cooperador Rosemildo, que é o segundo líder da mocidade, estará aqui junto conosco, nos auxiliando, para juntos nós aprendermos a palavra do Senhor Jesus. Nosso irmão Rosemildo vai fazer a Deus uma oração, pedindo ao Senhor que venha abençoar as nossas vidas, falar aos nossos corações nesse momento, nessa aula. Gostaria primeiramente de cumprimentar todos os jovens e os irmãos que estão nos acompanhando com a paz do Senhor. Vamos estar orando, pedindo a bênção do Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos, meu Pai, por este momento que estamos aqui, meu Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela nossa vida, pela vida de cada um dos alunos que estão assistindo essa aula. Meu Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente, meu Pai, para entender a Tua palavra. Que o Senhor possa, meu Pai, levar crescimento, meu Pai, para cada um dos ouvintes. Amém. Amém. Querido jovem, nós vamos nesse momento estudar a lição de número 11. Nós estamos falando sobre um tempo de conquistas baseado na fé e na obediência que estão descritos no livro de Josué. Eu quero junto com você, hoje nós vamos falar sobre uma herança conquistada pela fé. O texto do dia nos diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus, capítulo de número 10, o versículo de número 23. A síntese nos diz assim: Deus sabe como recompensar a fidelidade dos seus servos. Nós vamos hoje, nessa lição, demonstrar e falar a respeito de 3 objetivos. O primeiro deles é demonstrar como aconteceu a divisão das terras da parte sul de Canaã. O segundo, nós vamos explicar como que aconteceu a divisão das terras ao norte de Canaã, e depois nós vamos dissertar como que aconteceu a divisão das terras ainda não conquistadas. Nós vamos falar então sobre 3 objetivos, porque os tópicos da lição são 3. O texto bíblico, nós não vamos fazer a leitura aqui, mas você que está aí na sua casa vai pegar a sua Bíblia junto conosco para poder aí estar acompanhando a lição que está em Josué, capítulo de número 14, o versículo de número 6 até o versículo de número 10. Aonde nós vamos estar aprendendo nessa manhã. E você, eu acredito que você já deve estar com a sua Bíblia aí, para juntos nós aprendermos a palavra do Senhor. Introdução. Depois da conquista da cidade de Reinos, Deus alertou a Josué para que ele fizesse a divisão da terra prometida, tanto a parte já conquistada, como os territórios não conquistados, pois sua missão estava chegando ao fim. Ao descrever a introdução da terra, delineando todo o perímetro, Deus demonstrou o cumprimento da promessa feita aos patriarcas e, como consequência, evitou que Israel cobiçasse terras alheias, como fizesse alianças indevidas, bem como uma tribo transferisse sua herança para outra. Também desafiou os hebreus a manterem a postura vigilante da guerra sem tirarem a armadura, até que toda a terra fosse possuída, o que aconteceu no auge da monarquia de Israel. Nós, igualmente, não podemos deixar a vigilância e desprezar a armadura de Deus, até que recebamos a completa herança na glória. Nós vemos aqui, já nessa introdução, que Deus, aquilo que Deus tinha prometido, Ele cumpriu, né? Nós vemos no decorrer da história, e que ao longo da conquista, a Canaã não foi conquistada totalmente. Então ali havia algumas cidades ainda para ser conquistadas, e que o povo devia estar vigilante, pois a terra ainda não tinha sido conquistada. E o autor, né, o escritor da revista, nos diz, né, que nós devemos também, aplicando aos nossos dias, estarmos atentos, né, até a volta do nosso Senhor Jesus, que nunca deixemos as armaduras que estão lá descritas em Efésios capítulo 6, para podermos guerrear e lutar até o fim, e vencermos e possuirmos a terra que Deus nos prometeu, né? Porque a Canaã aqui descrita no Antigo Testamento
faz uma tipologia à Nova Jerusalém, né, que é a cidade que Jesus nos preparou. Querido jovem, é sobre isso que nós vamos estar tratando no dia de hoje. Eu quero que você reflita sobre um primeiro pensamento para nós darmos a introdução desta aula. Mais importante do que as providências que nós vivenciamos são as promessas de Deus para a nossa vida. Não se esqueça disso. Nós vamos enfatizar isso na aula de hoje. Tópico de número 1, a divisão do sul de Canaã. 1.1, a partilha da terra conquistada. Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilhá-la em tribos. Os anos foram passando e ele foi envelhecendo. Então o Senhor determinou que fizesse logo a divisão das terras já conquistadas, bem como as partes ainda a serem subjugadas. É preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar e o de parar. Assim, Josué, no arraial em Gilgal, começou dividindo os reinos do sul, os quais ficaram com Judá. Em seguida, distribuiu o território conquistado do norte de Canaã aos filhos de José, Efraim e Manassés, que tiveram prioridade em face da primogenitura outorgada a José. Querido jovem, o que nós precisamos entender? O povo de Israel partiu do Egito rumo à terra que Deus havia prometido. Eles saíram rumo à terra, nós conhecemos a trajetória. Saíram, passaram o Mar Vermelho, 40 anos de deserto. Depois dos 40 anos, eles chegaram diante do Jordão. Moisés morreu, Deus levanta um novo líder, Josué. Josué agora está em evidência e ele chega diante do Jordão e Deus então deu o tempo que nós estamos tratando, que era o tempo de conquista. Mas Josué não somente vivenciou isso, como Josué também ele foi responsável por caminhar com o povo, viver com o povo, liderar o povo, e agora ele era também o responsável por dividir as terras que estavam na região sul de Canaã. E ele então vai fazer isso. Antes, nós vamos aqui perceber que Josué ele já fizera ali alguma partilha na região chamada de região de Transjordânia, quando ele deu ali a primeira parte a meia tribo de Manassés e a tribo de Gade e de Ruben. Então, nós precisamos entender isso. Nós vamos falar sobre isso, sobre a partilha da terra. E aqui a primeira coisa é, todas as vezes que se fala em herança, nós sabemos que sempre gera briga, sempre gera discussão. E nós vamos então entender sobre isso nesta manhã. 1.2 A herança de Judá e de Calebe. Judá, porque era poderoso entre os irmãos, e dele viria o Salvador, ficou com a primazia, recebendo os territórios ao sul. Dentre os de Judá havia um herói nacional, Calebe, que antes do sorteio pleiteou a herança prometida a ele por Deus, no tempo de Moisés, um monte ainda inconquistado. É interessante que no texto de Josué, capítulo 13, no versículo 1, o Senhor diz a Josué que ele estava velho, porém, todo aquele que serve a Deus na juventude, como Josué e Calebe, não será por ele esquecido na velhice. Josué já tinha conquistado a cidade de Hebrom, mas não o monte, que era guarnecido pelos filhos de Anak. Ao que tudo indica, esse foi o lugar em que a esperança dos 10 espias foi finalmente soterrada, ao verem os gigantes. Assim, o território prometido a Calebe, um dos mais temidos 45 anos antes, agora Deus, humilhando os incrédulos, entregava pelas mãos de um idoso de 85 anos. Calebe não teria sido sorteado com o monte, teria sido sorteado com um monte, sem dúvidas, mas ele preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus. E como prova cabal disso, Hebrom foi dada aos levitas e também se tornou uma cidade de refúgio. Calebe lutou para consagrá-la, doando-a aos serviços do Senhor. Nós vemos aqui então que após os hebreus conquistarem a terra do sul, né, e após conquistarem alguns reinos do norte, ali a terra foi dividida para a tribo de Judá, né, e entre
a tribo de Judá, existia um grande herói, né, ali entre os hebreus, que se chamava Calebe, que desde a época de Moisés já estavam ali caminhando, e era quem foi um dos espias que, juntamente com ele, Josué, que voltaram para Moisés com um relatório positivo sobre a terra. Então, deste modo, enquanto os outros já haviam desanimado, Josué e Calebe persistiram na promessa e acreditaram naquilo que Deus havia prometido. Então, por isso, a geração de Calebe ali, muitos não entraram, mas Calebe e Josué puderam ver a promessa de Deus se cumprindo. E nós vemos ali que, às vezes, Calebe podia até desanimar, né, irmão Robert? Porque 85 anos, e até então a promessa, aquilo que ele viria a receber da parte de Deus ainda não tinha chegado. Mas ele esperou confiante no Senhor, e 85 anos ele alcançou aquilo que Deus havia prometido. Mas me chama a atenção nessa lição também, porque mesmo após ele recebendo, ele renunciou àquele monte, consagrando ao Senhor, né? Dando aquele monte aos levitas, que não teriam parte, né, na divisão. Mas ele nos prova que ele não estava agarrado às coisas materiais, às recompensas que ele poderia ganhar, e sim naquele que havia prometido, em agradar a Deus, né? É isso mesmo, cooperador Rosemildo. E o que nos chama a atenção também, queridos jovens que estão nos acompanhando, é que Calebe, ele ficou firme. Eu gosto do hino de número 107 da nossa harpa cristã, que o escritor vai falar sobre isso. Firme nas promessas do Senhor. Não se esqueça disso, querido jovem. Calebe foi um homem que demonstrou isso. Firmeza e, sobretudo, fidelidade. A palavra Calebe significa isso. No seu original, no hebraico, significa fiel como um cão, ou seja, aquele que foi fiel. Calebe demonstrou a fidelidade dele. E o texto diz assim, que mesmo depois de 40 anos após ele ter visto aquela terra, o coração dele não se envelheceu. Ele falou para Josué assim, que a força dele, cooperador Rosemildo, era como a força de quando ele era um jovem. E isso nos chama muita atenção. E olha que aqui ele não requis algo com facilidade. Aqui está uma outra questão que nós precisamos aprender para a nossa vida. Muitas pessoas querem herdar a promessa, querem alcançar a promessa, mas querem fidelidade. Calebe não, Calebe falou assim, o Senhor me fez uma promessa. Primeiro, ele sabia quem havia lhe feito a promessa. Segundo, ele sabia que haveriam dificuldades. O que me chama a atenção aqui, é porque o comentarista vai falar sobre isso, é que a palavra que fora usada ali foi muito forte, porque Calebe não se preocupou com a adversidade. Com 85 anos, ele foi até os anaquitas, os gigantes da tribo da terra de Anak, e ele então fez com que aqueles homens fossem expulsos. O termo ali utilizado para descrever é realmente expulsar, colocar para correr. Nós precisamos entender isso na nossa vida. Porque muitas das vezes nós lidamos com problemas, com adversidades. E ao invés de nós colocarmos os problemas para correr, nós queremos fugir da dificuldade, cooperador Rosemildo. Verdade. Muitas das vezes nós acomodamos, né, com a situação e não buscamos uma solução para aquele problema. O coração daqueles espias se derreteram, né, ao ver os gigantes. Mas Calebe não olhou para a grandeza da situação que eles haviam de enfrentar. Ele olhou para a grandeza do Deus que eles serviam. Olha, um ponto importante aqui destacado na revista. Todo aquele que serve a Deus na juventude, como Josué e Calebe, não será por ele esquecido na velhice. Querido jovem, não se esqueça disso. Vale a pena servir o Senhor, vale a pena ser fiel a Deus, ser fiel às promessas que o Senhor nos fez. Robert, mas nós passamos dificuldades, sim, nós passamos, mas nós vamos vencer todas, em nome do Senhor Jesus. Tópico 1.3, a herança de Axa. Outro episódio marcante na divisão do sul de Canaã foi o quinhão que coube a Otiniel e Axa, filha de Calebe. Esse fato serve para mostrar que devemos lutar por nossos ideais. Axa foi dada como esposa ao jovem Otiniel. Ele viria a ser um juiz em Israel, após a morte de Josué. Recebeu como dote uma terra seca, mas pleiteou um território que tivesse água.
tendo recebido uma terra excelente que tinha fontes superiores e inferiores, ou seja, brotava a água dos montes e das planícies. Nossas bênçãos espirituais e materiais devem ser buscadas com afinco. Querido jovem, entenda algo aqui. Caleb, quando viu que Josué estava dividindo a terra, ele requis o que era dele. Ele requis a promessa. E isso ficou impregnado na vida de Axa. Robert, me explica melhor, já vou te explicar. Axa aprendeu com Deus e com seu pai como ela deveria ser diante das promessas de Deus. Me chama a atenção e eu me dirijo a você e te pergunto, como que você tem retirado, extraído dos homens de Deus que estão à sua volta, querido jovem, exemplos de fé e de perseverança no Senhor? Porque Axa demonstrou isso. Axa aprendeu com o pai e percebeu que o pai havia sido um homem que requis a promessa. Quando Axa viu aquela situação, ela chegou diante de Caleb e falou: pai, eu também aprendi com o Senhor e eu quero que o Senhor me dê uma boa terra. Josué capítulo 15 vai falar a respeito disso. Aí Josué pegou e dividiu uma terra e lá ia dando. Ela falou: não, pai, eu não quero essa. Eu quero que o Senhor me dê uma terra boa, uma terra que tenha água, que seja produtiva. Aí o texto vai nos dizer então que Caleb agora olhou para aquela situação e falou assim: não, Axa, então eu vou fazer isso. E ele lhe deu terras que brotavam águas, tanto de cima como de baixo. Ou seja, haviam nascentes tanto na parte baixa de planície, como na parte superior, que era a parte mais alta. Então, nós vemos também um exemplo, né, que fala muito a respeito de luta. Porque se nós almejamos algo, nós temos que lutar por aquilo. E nos chama a atenção também a luta que Jacó teve com o próprio Deus, né? Porque ali foi uma teofania do próprio Deus. E ali no Val de Jaboque, Jacó se encontrara com Deus e ali travaram uma luta. E me chama a atenção aqui no capítulo 32 do livro de Gênesis, no versículo 16, não, no versículo 26, e disse o anjo do Senhor, disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Então ali, tenho certeza que Jacó foi abençoado pela força de vontade, né, em buscar aquilo que ele almejava. Ele queria ser abençoado por Deus. Uma outra coisa interessante que nós precisamos nos lembrar, eu quero só contar aqui algo rapidinho. No ano de 2011, salvo engano, mas se eu não me engano, 2011, foi o centenário das Assembleias de Deus no Brasil. E nesse centenário foram convidados várias pessoas que eram aí um exemplo, que foram aí os fundadores da Assembleia de Deus, e tinham duas pessoas lá que marcaram muito. Robert, quem eram? O pastor irmão Ivar Berg, que era filho de um dos fundadores da Assembleia de Deus, que era o Daniel Berg, e a nossa irmã Débora, que era filha do pastor Gunnar Wingren. E quando fora lhe dada a palavra, o pastor e irmão Ivar Berg, ele pegou a palavra e falou assim, que perguntaram para ele, questionaram para ele como que era o pai dele, como que era o exemplo de homem de Deus, o que que ele levou como exemplo. Ele falou assim que o pai dele lhe tinha poucas lembranças, porque ele não se lembrara de muitas coisas, porque quando o pai dele faleceu, se eu não me engano, foi no ano de 1933, ele ainda era muito jovem, muito criança. Mas uma coisa que ele não se esquecera, era de lembrar do seu pai ajoelhado na beira da sua cama todos os dias para poder orar e clamar a Deus. Robert, por que você está falando isso? Porque a Axa, ela aprendeu com seu pai a ser perseverante. Assim como o pastor Ivar aprendeu também com o seu pai Daniel Berg que a vida de oração era necessária. Sabe o que eu quero dizer para você, querido jovem? Você que está nos acompanhando nessa aula, nesta manhã, leve coisas boas das pessoas que lhe lideram, das pessoas que pastoreiam você, da sua família, das irmãs de oração da igreja. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos extrair dessa geração hoje que está liderando a igreja, para que nós sejamos uma igreja próspera, uma igreja viva no futuro muito próximo. Amém? Tópico 2. A divisão do norte de Canaã.
2.1 A herança de José. Concluída a divisão das terras do sul, Josué dividiu ao norte, mas a parte central de Jericó e Ai coube aos filhos de José, Efraim e Manassés, os quais assumiram os lugares de José e Levi dentre as tribos. Os descendentes de José acharam pão lançado sobre as águas por seu pai muitos anos antes, metade da tribo de Manassés, além das tribos de Ruben e Gade. Receberam antecipadamente as suas heranças na Transjordânia, a leste do Jordão, território não pertencente a Canaã. Ali, como José havia recebido uma bênção sobre a primogenitura de seu pai, ali 2 de seus filhos, herdaram as terras no lugar da tribo de Levi, que não haveriam posses, e 3 dessas tribos, metade da tribo de Manassés, a tribo de Ruben e a tribo de Gade, ali antes de conquistarem a terra prometida, já haviam pedido essas terras na Transjordânia a Moisés, Eles foram até Moisés, diante do sacerdote Eleazar, e pediram essas terras, porque eles haviam muito rebanho de gado. E quando eles foram ali espiar a terra, viram que aquelas terras eram boas, para se cultivar, para manter essa agropecuária. Então, eles ali já haviam pedido a Moisés. E quando ali chegaram, antes de passarem o Jordão, novamente pediram a Josué o que eles haviam pedido a Moisés. E Josué concede esse pedido a eles com uma condição, desde que eles passassem do Jordão e ajudassem as outras tribos a conquistar aquilo que Deus havia prometido. Nós precisamos entender que os filhos de José, Efraim e Manassés se tratavam de 2 tribos que não havia entre eles assim homens despertados para a guerra. E é sobre isso que nós vamos agora tratar no tópico de número 2.2, e nós vamos entender aí que eram homens meio que passivos. Aceitavam quase que tudo, mas eram meio reclamões. Vamos entender? A passividade dos filhos de José. Diferente do espírito aguerrido de Judá, as tribos de Efraim e Manassés preferiram aceitar os problemas. A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, dentre as cidades Gézer como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam. A tribo de Manassés, igualmente, teve uma postura passiva diante dos cananeus e não os expeliram, o que mais tarde foi para ambos um laço. Não bastasse esse sentimento de passividade para piorar as coisas, foram reclamar contra Josué pela terra recebida. Eles estavam, na verdade, murmurando contra o Senhor, alegando que era pequena. Ao que Josué respondeu: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra. E completou: expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Ou seja, Josué estava dizendo, em outras palavras, não murmurem, mas sejam fortes e corajosos, e ampliem os teus marcos territoriais. Essa também é uma ordem de Deus para a igreja nos dias atuais. Jovens, o que nós precisamos entender? Nós não podemos ser passivos diante das dificuldades. Robert, o que é ser passivo diante das dificuldades? Tem pessoas que aceitam muito fácil os problemas. Existem problemas, cooperador Rosamildo, que Deus nos permite passar. Outros nós procuramos com as próprias mãos. Mas uma coisa é certa: os problemas que Deus nos permite passar, e mesmo aquele que nós procuramos, nós precisamos vencê-los. Nós não podemos aceitar as dificuldades, aceitar os problemas simplesmente porque Deus ele nos confiou um tempo de guerra, um tempo de luta sim, mas um tempo de vitória, de milagres, de conquista na presença dele. E nós precisamos entender isso. E aqueles homens eram tão passivos a ponto deles falarem para Josué e dizer assim: mas a terra que nós ganhamos é muito pequena. Eles já haviam herdado a melhor porção da terra, uma parte de Jericó, uma parte de Ai, porque Josué, pensando no seu pai José,
pensando na bênção que havia lhe sido imposta das mãos de Jacó, ele preocupou-se então com aquele rapaz, preocupou-se então com Efraim e com Manassés e deu a eles uma parte de terra muito boa, muito produtiva. Só que Josué, como todo grande líder, ele soube responder na hora certa e falou para ele assim: se vocês estão achando, subam então até os cananeus e destruam ali a terra deles. Coloquem estacas, firmem estacas naquele lugar. Em outras palavras, Josué estava dizendo assim: ó, se vocês lutarem, vocês podem conquistar mais. O grande problema da geração de hoje é isso. Nós, às vezes, olhamos para o outro e olhamos, nossa, mas fulano faz isso, faz aquilo outro. Sabe o que eu e você precisamos entender, jovens? Se existe alguém que faz, é porque ele luta, é porque ele se esforça. E nós também podemos fazer. Nós também podemos conquistar. Engraçado, né? Porque eles estavam reclamando que a terra que eles receberam, a parte que eles lhe couberam, era pequena. Mas eles não queriam nem retirar os cananeus que ali habitavam. Imagina se tivesse recebido uma porção maior, onde haveria mais cananeus para expulsarem ele da terra. Então, É isso mesmo. eles queriam algo grande, mas não queriam trabalhar, não queriam lutar por aquilo. E é uma coisa que nós precisamos aprender, né? Se nós almejamos alguma coisa, se nós almejamos um cargo, se nós almejamos um trabalho, uma faculdade, tudo nessa vida requer um esforço da nossa parte. É isso mesmo. E aqui nós precisamos entender também, e nós vamos falar sobre isso aqui posteriormente, mas que a nossa vida, ela é cercada de adversidades e problemas. Jovens, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos dar o nosso melhor, nos empenhar para as coisas de Deus, e sem murmuração, porque aqueles homens já haviam herdado uma boa terra, e me chama a atenção porque havia uma preocupação, um sentimento no pai deles que era diferente. José foi totalmente contrário a isso. José passou por todas as tribulações do Egito, mas ele permaneceu fiel. E ele ainda disse assim, ó, que quando eles saíssem da terra do Egito, eles levassem os seus ossos, porque ele queria que os ossos dele também fossem para a terra onde Deus havia lhes prometido. Algo também que me chama a atenção é que aquilo que eles deixaram, como se diz, jogaram a sujeira para debaixo do tapete, futuramente se tornaram um laço para ele, né? O comentarista destaca bem isso aqui na revista, que muitos anos depois, aquele povo cananeu induziu aquelas tribos a cultuarem aos seus deuses, a praticarem as suas práticas, né? Tudo aquilo que eles faziam. E essas tribos não fizeram aquilo que Deus mandou. Muitas das vezes tem um pecado, algum problema, e a gente, deixa para lá, deixa isso, vamos não ligar, não liga, deixa no canto, mas futuramente aquilo que a gente vem escondendo, vem jogando para debaixo do tapete, pode se tornar um laço para a gente, né? Um problema maior futuramente. É isso mesmo. Por isso que Salomão, escrevendo no livro de Cantares, ele falou assim: apanhai-me as raposas e as rapozinhas da vinha do Senhor. Ali ele estava fazendo ali uma analogia e falando a respeito do pecado. As raposas ali simbolizavam o pecado. E as rapozinhas, os pecadinhos. Sabe aquele pecado de estimação? Que às vezes a gente fala assim, mas ninguém viu, mas ninguém ficou sabendo. Mas nós precisamos entender que existem situações na nossa vida, que existem práticas da nossa vida que precisam ser arrancadas, precisam ser tiradas. Como aquele povo precisava ter sido tirado, os cananeus, do meio da tribo de Efraim e de Manassés. Tópico 2.3. A herança de Josué. Terminada a partilha da terra, as 9 tribos e meias foi entregue a Josué a cidade de Timnat-Será, uma montanha de Efraim, segundo o mandato do Senhor. Ou seja, a herança de Josué havia sido indicada por Deus, da mesma forma que aconteceu com Caleb. Josué não herdou uma linda e adornada cidade, porém precisou reedificá-la, e só então habitou nela. Os servos de Deus não são recompensados necessariamente nessa vida por suas atividades em prol do reino.
Se assim fosse, Josué teria recebido algo bem melhor. O galardão real, o mais precioso, o mais desejado, não se recebe nessa vida, mas está guardado nos céus. Nós vemos aqui, né, que após terminar a divisão da terra, coube a Josué essa terra. Não foi uma cidade bela, não foi a maior cidade, não foi a melhor cidade que ele recebeu. E ainda, acima disso tudo, ele ainda teve que reconstruir aquela cidade. E nós vemos que talvez Josué poderia murmurar contra Deus naquele momento, mas ele sabia que aquilo que ele havia recebido era o que ele merecia. Mesmo havendo batalhado, mesmo havendo guerreado para conquistar toda aquela terra, liderando aquele povo, ele não reclamou por receber aquela cidade. Ele recebeu com prazer e com gratidão a terra que Deus havia dado. E o comentarista nos mostra aqui que a maior recompensa que nós podemos receber não está nessa vida, né? Porque o próprio apóstolo Paulo nos disse, se nós esperamos somente nesta vida, somos os mais desprezíveis, né? Então, que nós possamos realmente trabalhar para Jesus, trabalhar em prol do reino, mas com o sentimento de estarmos juntando tesouros no céu, assim como está escrito em Mateus capítulo 6, do versículo 19 ao 21, onde Jesus diz que aqui na terra os tesouros são corrosivos, aqui tudo passa, mas aquilo que está no céu é eterno. É isso mesmo, querido jovem, a herança de Josué. Josué aqui ele faz uma demonstração muito importante. E aqui eu paro para fazer uma reflexão. Muitas pessoas hoje estão usurpando da obra de Deus. Estão pensando que pelo fato de que eles servem a obra de Deus, ele pode desfrutar de belos prazeres. É por isso que de vez em quando aparece algum escândalo de obreiro que comprou fazenda, jatinho e várias outras coisas que nós não vamos aqui ficar fazendo aqui comentários. Só que eu quero dizer para você, jovem, sirva a Deus, mas não se preocupe com o galardão aqui. Muita gente está preocupado com ser reconhecido aqui na terra. Existem muitas pessoas, até no nosso derredor mesmo, que estão preocupadas com ser reconhecidas aqui. Mas se nós recebermos o galardão aqui na terra, eu quero dizer uma coisa para você. O lá do céu você não vai ganhar. Se nós entesourarmos aqui na terra, possivelmente nós não vamos entesourar lá no céu. Josué não se preocupou com isso. Ele recebeu a cidade de Timnat-Será na montanha, uma cidade que ele precisou reconstruir, reedificar. E ele sabia que Deus estava com ele. E quantos homens de Deus são assim? Mesmo na velhice não deixam de servir a Deus. Por exemplo, nós temos aí um grande pregador, um homem que foi igual Josué, que não deixou de lutar na sua velhice. Pregador aí, pastor Billy Graham, que foi aí um dos maiores evangelistas do século XX. A história diz que ele ganhou aproximadamente 1 milhão de almas. Ele morreu aí faz 2 anos, no ano de 2018. E ele não deixou de pregar a palavra de Deus. Mesmo tendo uma doença de mal de Parkinson, ele continuava a anunciar o evangelho, porque ele sabia que as coisas deste mundo passariam, mas que o galardão dele lá no céu estava preparado. Cooperador Rosemildo. Essa é uma verdade. Talvez você diz, Rosemildo, eu não estou vendo o resultado do meu esforço, eu tenho trabalhado, eu tenho feito de tudo na igreja, mas não tenho visto. Mas não se preocupe, né? Que eu tenho certeza que o seu galardão no céu vai ser maior. E Deus não se esquece do nosso trabalho, Ele não se esquece daquilo que nós temos feito. A tempo, Deus ele fará. Por isso que Salomão escreveu a Eclesiastes, e ele disse assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo acharás. Jovem, sirva ao Senhor, lança o teu pão sobre as águas, não se preocupe com o reconhecimento dessa terra, não se preocupe em ser visto pelos homens, porque o nosso recompensa e o nosso galardão está nos céus. Tópico de número 3, a divisão das terras não conquistadas. O tabernáculo em Siló, 3.1. Com a divisão das terras, algumas tribos que ficavam ao redor do tabernáculo saíram de Gilgal. E com isso, Israel armou o tabernáculo em Siló, cidade de Efraim, tendo permanecido lá por cerca de 300 anos, até que
na época do sacerdócio de Eli, a arca foi tomada pelos filisteus. Josué, depois de criticar as 7 tribos pela negligência em possuir o restante da terra, nomeou uma comissão para dividir o remanescente em 7 partes iguais. Seriam sorteadas em Siló perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Tudo estava sendo feito às claras, com total aprovação do Eterno. A herança de cada uma das 7 tribos restantes estava nas mãos do Senhor, e nada poderia afastá-la de receber a promessa, a não ser o pecado. O que nós precisamos entender aqui, jovens? Que agora Josué já havia distribuído as terras da Transjordânia, as terras do sul, as terras do norte, mas ficou uma parte da terra que ainda não havia sido conquistada. E Josué agora, então, ele se coloca diante do povo e diz assim, nós erramos e vocês erraram porque vocês não conquistaram toda a terra. E nós vamos entender aqui, à luz da história, que somente nos dias de Davi que aquelas terras foram totalmente conquistadas. Nós vamos entender que o povo foi negligente. E Josué aqui nessa situação, ele estava como que insatisfeito. E aqui eu paro para falar uma outra questão e nós já vamos ler o tópico de número 3.2. Nem sempre o líder vai conseguir ter tudo que ele quer da forma que ele planejou. Às vezes as coisas saem do controle. Às vezes os erros, as falhas, os pecados acabam que por nos distanciar, nos afastar do propósito de Deus. Mas uma coisa é, nós não podemos desanimar. Josué sabia que os dias dele estavam se findando, mas mesmo assim, ele convocou o povo, fez o seu papel e não desanimou da promessa de Deus para a sua vida. Josué também me chama a atenção a seriedade que ele levava, liderava aquele povo. Pois, diante de tudo isso, mesmo assim, ele foi diante do Senhor para fazer o sorteio da terra. Vemos que Josué tinha um grande compromisso com o Senhor. E é isso que nós precisamos nos dias de hoje. Nós que somos líderes, você que tem um sonho, que tem um projeto de ser um obreiro da casa de Deus, você que tem vontade de liderar jovens, você que tem um chamado, nós precisamos ter essa visão de sempre, tudo que formos fazer, levarmos diante do Senhor, fazermos às claras, não fazendo nada para se glorificar ou para se beneficiar, e sim, sempre fazendo a vontade do Senhor. 3.2. 7 tribos recebem o título de propriedade da terra. Depois da comissão de 21 pessoas retornarem, Josué sorteou os territórios de Benjamim, Simeão e Dan, os quais ficaram ligados ao sul, Judá, e as terras de Isacar, Zebulon, Naftali e Azer fariam fronteira com a herança de Efraim e Manassés ao norte. Nada lhes tinha sido entregue, mas eles ficaram satisfeitos. Não houve murmuração. A fé no cumprimento de todas as promessas de Deus apresenta-se fundamental em qualquer tempo, para que nunca se desista de lutar. Os descendentes de Dan herdaram uma pequena porção de terra, mas não se acovardaram ou murmuraram. Subiram e conquistaram Lesem, uma cidade a oeste do monte Hermon, a qual chamaram de Dan, e ali estabeleceram sua capital. Eles foram vizinhos dos filisteus, os quais tiveram muitos problemas com um nobre danita, Sansão. Os cristãos, como os danitas, devem aprender a transformar dificuldades em oportunidades. Nós vemos ali que após o sorteio daquelas terras, mesmo ainda não conquistadas, as tribos ficaram satisfeitas, porque sabiam que tudo aquilo foi mediante a vontade de Deus. Mas nós vemos aqui um grande exemplo da tribo de Dan, que mesmo recebendo uma porção pequena da terra, ele fez grande proveito. Eles foram ali, conquistaram aquela terra, e vemos que Deus ali levantara Sansão, um danita, que por muito tempo
Ele havia sido chamado para Deus para expulsar os filisteus daquela terra. E por muito tempo eles tiveram problemas, até que um dia ele resolveu dar uma brecha para que os filisteus entrassem e terminassem. Mas mesmo assim o seu chamado não terminou ali, né? Ele conseguiu fazer aquilo que Deus havia chamado ele para fazer, que era expulsar os filisteus daquela terra. Era aquilo que as outras tribos todas deveriam ter feito desde o princípio. E o que nos chama a atenção, cooperador Rosemildo, é que aqueles homens, eles receberam uma promessa, um título de uma terra, como se fosse um documento diante do Senhor. E o que fez com que eles alcançassem aquelas terras posteriormente foi o sentimento que precisa mover os nossos corações, que é a fé. Mesmo assim, eles não reclamaram. E aqui nós precisamos entender, jovens, Deus nos faz promessas. Quantos jovens estão nos acompanhando neste momento? Que Deus te fez promessa. Por isso, tenha fé, lute pela promessa que Deus fez na sua vida. O que pode nos fazer, por vezes, não herdar a promessa de Deus são as adversidades que nós enfrentamos na vida. Robert, tem algumas que você pode citar? Tem. O pecado, a incredulidade, o fracasso, a covardia. E nós não podemos nos entregar a esses sentimentos. Nós temos que lutar, como os danitas fizeram. E mais tarde eles então vão perceber que a promessa de Deus, ela se cumpre na vida deles. E eu e você também somos assim. Ainda que esteja difícil hoje, continue lutando, porque Deus, ele há de fazer com que as promessas dele se cumpram em nossas vidas. A herança da tribo de Levi. Deus, ele chamou a tribo de Levi para que exercesse o santo sacerdócio, mas nunca lhe prometeu riquezas materiais. Apenas disse que ele, ou seja, o próprio Deus, seria a sua herança. Quando da repartição da terra a leste do rio Jordão, o Senhor distribuiu 48 cidades para os levitas, de maneira que o bom cheiro ministerial foi espalhado em toda Canaã. Mas as cidades continuavam sendo de propriedade de cada tribo respectiva. Os levitas, portanto, eram peregrinos em terra estranha. Aliás, esse era o sentimento abrigado no coração de Abraão. O lar deles, como o nosso, é a Canaã celeste. O Senhor garantiu o sustento dos oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente ao ministério. Hoje, igualmente, o Altíssimo procura pessoas que possam se colocar integralmente, apaixonantemente ou apaixonadamente nas suas mãos, para fazerem conhecido os mistérios do Evangelho. Isso aqui é uma coisa difícil nos nossos dias. A herança da tribo de Levi era diferente um pouco, mas existia neles um sentimento que existia no líder Josué. Porque eles não estavam preocupados com as coisas do mundo. Eles se entregaram integralmente, apaixonadamente, abriram mão de tudo. Existiam 48 cidades que eram de cada uma das tribos, mas a herança deles era o Senhor. E aqui eu entendo uma questão. Hoje, nós precisamos ter esse sentimento. As pessoas hoje são levadas ao santo ministério e não amam aquilo que Deus os chamou para fazer. É levado ao diaconato, ao presbitério, ao evangelista, sem nunca ter amado a obra de Deus, e isso é preocupante. Ministério é serviço, não é ser visto. Nós precisamos entender isso. A nossa geração precisa aprender isso, cooperador Rosemildo. Que ser visto é para televisão, é para popstar, não é para crente, não é para o santo ministério. E por muitas vezes nós precisamos ter esse sentimento, como o irmão Robert falou, de ter o Senhor como nossa herança. Mas às vezes alguém pergunta, mas esse sentimento não deveria ser somente para os levitas? Mas Deus nos fala na carta de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, nos diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Então nós, perante Deus, fomos constituídos como sacerdócios reais. Nós também temos que ter esse sentimento de ter Deus
como herança. E eu creio que foi esse sentimento que Deus queria passar quando deu para Moisés os 10 mandamentos. Terá somente eu como Senhor, o único, né? Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Deus, então, ele chamou a tribo de Levi. E eles sabiam que a herança deles era o Senhor. Eles não estavam preocupados com as riquezas, não estavam preocupados com as bênçãos ministeriais, com as bênçãos materiais. Sabe uma tristeza hoje? E isso já aconteceu aqui em nossa igreja. Uma vez o pastor precisava de um irmão para ser levado para a obra, para ser levado para pastorear uma igreja. A primeira coisa que ele queria saber era quanto que ele ia ganhar. Ah, Robert, sim, nós temos que requerer sim, como Caleb. Mas o que nós estamos falando aqui de pessoas que querem abusar, pensam que a obra de Deus é cabide de emprego. E a obra de Deus não é assim, jovem. Nós temos que fazer por amor, por um sentimento real, um sentimento verdadeiro. E a gente acreditar que por causa da promessa, a providência vai vir. E não que a providência que faz com que a promessa se cumpra. Muita gente que está nos acompanhando aí, eu quero dizer isso para você. Muitas pessoas se perderam na trajetória porque eles pensam assim que a providência é o que faz se cumprir a promessa. Não, é a promessa que traz a providência. Ainda que não venham, às vezes, os rios de dinheiro, mas uma coisa é certa, Deus não nos deixa desamparados no meio das adversidades. É verdade, Diácono Robert. Nós vemos ali que a tribo de Levi nunca foi desamparada. Deus usou das outras tribos para sustentarem aquele povo, né? E nós vemos aí que muitas das vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Ah, mas eu vou largar tudo para viver da obra, eu vou servir ao Senhor, e como que eu vou me sustentar? Não se preocupe com o seu sustento, não se preocupe com aquilo que você vai precisar, aquilo que você precisa comprar, não se preocupe. Deus, quando nós nos entregamos a Ele inteiramente, Ele se preocupa com as nossas necessidades também, né? É isso mesmo, cooperador Rosemildo. Conclusão. Fim da distribuição da terra. Há um misto de alegria e frustração, conquista e negligência. Josué concluiu sua trajetória ministerial como um homem feliz, não plenamente realizado, pois ainda havia muita terra para se conquistar, mas completamente satisfeito por ter sido um instrumento do Senhor na terra. Na vida, nem tudo ocorre como nós planejamos, mas o certo é que Deus nunca perde o controle dos fatos da história. Querido jovem, fique com essa lição de hoje. Josué entendeu, ele não estava preocupado se simplesmente o ministério dele foi excelente ou visto pelas pessoas. Ele se alegrou pelo fato de que ele foi um instrumento de Deus, cooperador Rosemildo. É isso que nós precisamos para esses dias, de jovens que queiram ser instrumentos de Deus nessa terra. Realmente, nós sabemos que Deus não perde o controle da situação. Por muitas das vezes, os hebreus erraram, falharam, murmuraram, quiseram desistir, voltar atrás ao Egito. Mas Deus cumpriu a promessa que havia feito para aquele povo. E há de cumprir a promessa que Ele nos fez, né? De que Ele voltaria para buscar a sua igreja. É isso mesmo, cooperador Rosemildo. E me lembra quando Paulo escreveu para Timóteo, ele diz assim, ó, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Da minha parte, queridos jovens, é isso que nós vamos nesse momento, agradecer ao Senhor. Eu quero lembrar você, hoje é dia 11, ou melhor, dia 14 de junho, e nós queremos lembrar você que hoje é o segundo domingo de junho, e todo segundo domingo de junho é comemorado o dia do pastor. Eu quero parabenizar o nosso pastor, pastor Elias. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, seu ministério, continue sendo esse homem de Deus, usado para abençoar as nossas vidas. E eu quero lembrar você, jovem, vai lá dar parabéns para o seu pastor. Ah, Robert, mas não foi dia 8, esses dias publicaram. É porque como é no segundo domingo, sempre alguém se confunde e pega as publicações passadas e sai publicando antes. Mas então, dia do pastor, segundo domingo de junho, parabéns a todos os pastores que estão aí nos acompanhando. E o cooperador Rosemildo vai fazer as considerações dele. Quero parabenizar também
pastor Elias e a todos os pastores que nos acompanham. Admiro muito esse ministério, pois é um ministério que requer dedicação e amor à obra de Deus, porque ali os pastores não cuidam de suas próprias ovelhas, eles cuidam da ovelha do Senhor e requer muita dedicação. Eu tenho certeza que aquele que se empenha na obra do Senhor, o Senhor está de braços abertos, de mãos estendidas para ele, cuidando, fortalecendo assim, sempre que necessário. Vamos orar? Vamos orar agradecendo a Deus. Jovem, Deus abençoe sua vida. Continue ligado conosco. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá e se inscreva no YouTube. Canal AD Colheita Oficial. É um endereço marcante para as nossas vidas, para nós aprendermos a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, por mais um momento que o Senhor nos permite, Senhor, de aprendermos a Tua palavra. Queremos, Senhor Deus, te pedir que o Senhor nos dê força, assim como o Senhor deu força a Caleb, que ele permaneceu fiel à promessa do Senhor. Nos dá, Senhor Deus, a ousadia, o vigor que o Senhor deu a Josué, que mesmo sendo um homem de idade, ele permaneceu crendo nas promessas do Senhor e fazia questão de que o Senhor aprovasse os seus atos. Faça isso também em nossa vida, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Jovem, Deus abençoe sua vida e até num próximo encontro em nome de Jesus. Até a próxima.